Fala, meu segundo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá para mais uma segunda-feira. Vamos lá, outubro. Tá faltando pouco, meu povo, para acabar esse ano que a gente nunca mais quer lembrar. Bem, pessoal, página 164. Então, abram lá na página 164, porque na semana passada nós estávamos falando dos pronomes relativos, né, e as orações relativas. Então nós vimos aquele que liga uma frase na outra, não é? Nós vimos que para pessoas a gente usa o who e o that, para coisas a gente usa o which e o that, e também a gente tem o where, né, que é o onde, a gente tem o why, que é o por isso que, né, qual é a razão, o when, que é o quando, e também nós vimos o whose, que é o cujo, neste caso aí. No finalzinho da nossa aula passada, a gente começou a trabalhar com relative clauses, as não restritivas. Então a gente fez as restritivas, né, que são essas aqui em cima, lembrando que eu estou na página 164, né? Então, as orações restritivas são aquelas que dão definições essenciais, que são informações importantes que a gente não consegue eliminar, não é verdade? Elas são importantes. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. A mulher que mora na porta ao lado é uma professora de piano. Então não dá para eu tirar que mora da porta ao lado, senão vai ficar a mulher é uma professora de piano. Que mulher? Então, que mora na porta ao lado é uma informação importante. Ao contrário que nós vimos das orações não restritivas, que nós podemos tirar. Olha o primeiro exemplo. My friend Isabella, who lives in London, is a teacher. Então, a minha amiga Isabela, vírgula, que mora em Londres, vírgula, é uma professora. Então, eu consigo tirar essa parte aqui, porque ela não é importantíssima, né? A minha amiga Isabela é uma professora. Acabou, tá certo? Então, basicamente foi isso. E aí a gente chegou aqui nesse finalzinho, né? E eu parei exatamente aqui, ó. Vou começar exatamente daqui, ó. As orações relativas do tipo não restritivas podem ser retiradas sem causar prejuízo à estrutura, por não definir o substantivo da oração principal. E por esse motivo elas devem vir entre vírgulas. Os pronomes relativos que costumam ser usados nesse tipo de oração são who, which, whom, whose, where. O that não pode ser usado. E aí eu vou até fazer uma anotação, por quê? Lembra que eu falei que o that, ele substitui o who e o which? É um coringa. Eu falei isso na semana passada. Então agora ó, a gente está vendo um caso onde o that não pode ser usado, né? O uso desses pronomes é mais comum na linguística do que na oralidade. Por que, que o that não pode ser usado? O that ele não pode vir entre as vírgulas assim, ó. Então o that ele não entra aqui. Portanto, o correto tem que ser ou who para a pessoa ou which para objetos, para coisas, né? Ou então o whose para cujo, o where para onde e etc. Mas o that ele nunca vai entrar depois de uma vírgula. Então, se liga nessa dica que isso aí é dica para vestibular. Vejamos alguns exemplos. My brother Jim, vírgula, who is a lawyer, vírgula, lives in São Francisco. Meu irmão Jim, vírgula, que é advogado, vírgula, mora em São Francisco. Tá certo? The new school, vírgula, which is on the second floor, vírgula, is accepting job applications. Então, a nova escola, que fica no segundo andar, está aceitando candidaturas de emprego. E por último, my friend Isabel is moving to France, vírgula, where her children live. Então, a minha amiga Isabel está se mudando para a França, onde os seus filhos moram.
tá certo? Então, vírgula sempre. A importância das vírgulas, ainda na página, agora na página 165. Observe esses exemplos. The buildings which were destroyed by the fire have now been rebuilt. Os prédios que foram destruídos pelo incêndio foram reconstruídos. Agora, a mesma frase separada por vírgulas. The building, vírgula, which were destroyed by the fire, vírgula, have now been rebuilt. A mesma frase, os prédios que foram destruídos pelo incêndio foram reconstruídos. Você consegue perceber a diferença entre elas? Os prédios que foram destruídos. Agora, os prédios, vírgula, que foram destruídos. Né? Então, tem diferença aí. Neste caso, temos duas frases praticamente idênticas, iguais, com uma única diferença, as vírgulas que aparecem no exemplo B. Só que a colocação das vírgulas mudou o sentido restritivo da oração, certo? Então, na oração do exemplo A, alguns prédios foram destruídos pelo incêndio e depois reconstruídos, certo? Agora, no exemplo B, todos os prédios foram destruídos pelo incêndio, né? Então, os prédios, vírgula, que foram destruídos pelo incêndio, vírgula, foram reconstruídos. Então, todos os prédios, eles foram destruídos pelo incêndio. Na primeira, não. Os prédios que foram destruídos não são todos. São alguns prédios apenas. Percebeu? Então, cuidado com isso daí. Assim, a primeira oração é uma define, não posso tirar. E a segunda é uma non-define, que eu posso tirar. Então, na B eu posso tirar. Os prédios foram reconstruídos. Você vê que se eu tirar a informação que foram destruídos pelo fogo, todos os prédios vão ser reconstruídos, né? Eu não elimino. Agora, na primeira, não. Na primeira eu não posso tirar, porque os prédios que foram. Então, não são todos os prédios que vão passar por uma reforma, só os que foram destruídos. Bem, omissão dos pronomes relativos that, which, who e whom. Ou seja, você vai perceber algumas vezes que existem frases onde em português nós temos essa partícula que, porém, em inglês ela não vai aparecer. E por qual motivo? Exatamente porque esse que foi omitido, a gente elimina ele. Acontece bastante isso, teacher? Sim, porque o americano adora economizar, adora abreviar tudo. Então, se ele puder abreviar, ele vai abreviar. Tá certo? Então vamos ver quando isso é possível. Veja os exemplos a seguir. Have you found the keys that you lost? Então, você lembra que o que ele liga duas orações, transformando em um período apenas. Tá certo? Você achou as chaves que você perdeu? Então, repara uma coisa. Você achou as chaves. Essa frase está completa. Posso separar aqui. Você perdeu. Essa frase também está completa. Quando eu digo uma frase está completa, galera, eu estou dizendo assim, sujeito, quem? Você. Fez o quê? E encontrou. Quem? Você. Fez o quê? Perdeu. Então, essas duas frases, elas estão completas. Então, neste caso, o that, ele não é obrigatório. Tanto que eu vou apagar, né, para você perceber que o que, that, ele está entre parênteses, né? Achei que não ia apagar. Olha lá. Ele está entre parênteses. Por quê? Porque você não é obrigado a colocar. Mas se eu colocar tá errado, teacher? Não, tá certo também. Mas para que você vai colocar algo que não é preciso, não é verdade? Que não tem necessidade, sem sentido nenhum, né? Então, mas se você colocar, a gente não pode dizer que está errado. Vamos no segundo exemplo. The dress, o vestido.
which I bought, que eu comprei no mês passado. Shrank after the first wash, né? Encolheu depois da primeira lavagem, certo? Então, o vestido encolheu, a frase está completa, ó. O vestido fez o quê? Encolheu, certo? Eu comprei. Portanto, o vestido que eu comprei, as duas frases estão completas. O vestido encolheu e eu comprei. Não está faltando sujeito, não está faltando pessoa. Então, novamente, eu posso eliminar. Para vocês entenderem o que eu estou falando, deixa eu pegar um exemplo aqui de cima para você ver como não dá. Ó, the woman, tá aqui, ó. A mulher que mora, né? Então, a mulher, ó, a mulher que mora. Se eu tirar o who daqui, vai ficar a mulher mora, a porta do lado é. Você vê que esse que aqui, ele é importante. E não só isso, né? A mulher, beleza. A mulher é uma professora de piano. Agora, o verbo live, ele está sem sujeito, porque o sujeito dele está antes do que. Né? Então, aí você não pode eliminar. Esse que tem que estar ligando aí. É o contrário do que acontece nas outras. Você vai perceber agora que depois do que tem pessoa e tem verbo. Ó. Depois do que tem pessoa e tem verbo. Portanto, eu não posso eliminar nesses casos. Né? Ó, mais um exemplo. The woman I spoke. A mulher, certo? Que eu falei, ó. I spoke. Está completo aqui, certo? E a mulher é a CEO da empresa. Então as duas frases estão completas com sujeito e com verbo. Portanto, esse que eu também posso eliminar. Então eu só posso omitir, esconder o que quando eu tenho duas frases com sujeito e verbo na frase. Eu não tenho o sujeito da segunda frase lá no primeiro espaço, antes do que, certo? Então, ó, she gave birth to a girl whom she named Elizabeth Catherine. Então, ela deu à luz a uma menina a quem chamou de Elizabeth. Ó. Então, ela deu, she gave. Ela deu o nome, she named, ele está completo. Então, aqui, tranquilaço que eu posso eliminar. Bem, esse whom, que ele já apareceu, ele é a mesma coisa que o who. Certo? A diferença é que ele usa com preposição. Você vê aqui, ó, a quem. Certo? Então, ó, é usado em linguagem formal e também na escrita quando o objeto do verbo for uma pessoa. Falantes nativos do idioma raramente usam whom, principalmente na forma oral. Então, quer dizer, você nunca vai ouvir alguém usando o whom. Eu mesmo não uso. Você nunca vai ouvir isso, né? Então, isso é realmente escrita, formalidade, né? Olha, entretanto, quando é necessário o uso de preposições e estas antecedem o pronome, devemos sim usá-lo. Ó, I didn't know the people for whom, para quem I would be working. Então, eu não conhecia as pessoas para as quais ia trabalhar. Olha que tradução doida, né? Para quem eu iria trabalhar, fica aí mais tranquilinho, não é verdade? Mas é isso, não tem como a gente ignorar a existência do whom, porém, ele é sempre usado quando nós temos preposições, tá certo? Continuando. Minha água acabou, eu estou morrendo de sede. Deixa eu ver, não estou na frente, então vou mandar bala. Quando o pronome relativo se referir ao objeto da oração, ele poderá ser omitido. Se ele se referir ao sujeito, virá seguido de um verbo, então não poderá ser omitido, né? Então, olha aqui um exemplo. The woman, eu falei. A mulher que eu falei, tá certo? Então, eu posso tirar aí, porque eu falei está completo. Agora, a mulher que chegou, ó, só tem um verbo aqui, ó, não tem sujeito. O sujeito está antes do que.
Então, neste caso, o que se faz obrigatório. A mulher que chegou cedo esta manhã é a presidente da empresa, é a CEO, né? Chief Executive Officer, é isso que significa CEO, é o presidente da empresa. Eu já falei, mas vamos ler para não passar em branco aí, para que vocês não fiquem com dúvidas, né? Ó, no primeiro caso, podemos omitir o who, pois ele se refere ao objeto do verbo speak. Por isso que eu marquei lá, ó, I spoke, certo? E o sujeito é eu. Então é tudo que eu falei lá em cima. I spoke to a woman this morning, certo? Eu falei com uma mulher hoje cedo, a presidente da empresa, né? Então, no primeiro caso, sim. No segundo caso, o who vem seguido do verbo. É isso que eu marquei aqui, ó, tá vendo? Who arrived. Pois ele se refere ao sujeito mulher, que eu também fiz a seta, e não ao sujeito eu. Então, por isso, não podemos omitir nada disso. Não podemos. Cadê? Veja outros exemplos. The man who was injured. 2 verbos e não tem sujeito, porque o sujeito está aqui. Posso omitir? The students who arrived. Arrived não tem sujeito. Eu, você, ele. O sujeito está aqui, ó. Posso omitir? Não. Próximo. That's the woman who I wanted. Opa, aqui tem o eu e o queria, que é o verbo. Então aqui tem sujeito e verbo. Posso omitir? Sim. Se eu deixar tá errado? Não. Está certo também. Mas a tendência, 99,9999% dos casos, as pessoas vão omitir sim. Então, vamos fazer o que a maioria faz aí. Não que a gente quer andar com a boiada, mas é o que a gente vai ouvir, né? Então, em português a gente sabe que tem o que, mas em inglês nem sempre esse que vai se fazer presente. Próxima. Have you seen the book that I bought? Eu comprei. Então, tem eu e tem comprei. Está completa aí a frase. Portanto, aqui eu posso sim omitir. Have you found the keys that you lost? Certo? Então você perdeu. Então esse que eu também posso omitir. Beleza? Quais dos pronomes relativos em destaque podem ser omitidos? A gente já fez isso daí, né? Então aqui não pode. Quando pode, que é o que está na próxima página, ó, repara, o livro colocou o parênteses, né? Colocou o parênteses. Então, por que o parênteses? Porque eu posso, se eu quiser, utilizar, e se eu não quiser, eu simplesmente ignoro a existência dele aí. Fechado, galera? Bem, então agora a pegada vai ficar com vocês, porque agora não tenho mais... Opa, eu acabei ficando na frente um pouquinho aqui, né? Quando eu virei a página. Tá aí, agora vocês estão vendo, tá certo? Então agora a gente finaliza essa parte, né? E eu quero que vocês façam agora os exercícios gramaticais, que são as atividades para em sala de aula, né? Para a sala de aula. Em sala, que estão na página 169. Página 169. Teacher, eu posso fazer mais? Eu estou empolgado hoje, eu quero fazer até a 170, 171. De boa. Na página 170 ainda tem exercício gramatical, depois já vem interpretação de texto, mas não tem problema nenhum. Pode fazer porque na semana que vem eu vou corrigir tudo isso daí. Então aproveite sim para fazer tudo, tá certo? Então, com certeza, né, isso daí já é promessa feita. Eu vou corrigir a página 169 em sala. Se for rápido, se eu perceber que dá para eu corrigir o para casa, eu também vou fazer o para casa. Então, o para casa é legal, que tem a situação aí de você omitir, quando você consegue omitir. Então, manda ver, galera.
Professor, tem uns aqui que tem mais de uma possibilidade? Sim, tem. Porque lembra que eu posso usar o who ou that, o which para objetos ou that também. A não ser que tenha vírgula, lembra? Quando tem vírgulas, o that não pode. Mas também aí você vai usar o where, o when, o whose, que é o cujo. Cuidado com o whose, ele é o cujo. Como assim o cujo? Ninguém fala cujo, teacher. É quando é posse. Então, esta é a mulher cujo filho, que o filho dela. Tenta substituir por dele, por dela, se der certo, é porque é o cujo que entra e não o que a gente fala o português errado. A gente fala assim, essa é a mulher que o filho sofreu um acidente. Está errado. Não é que o filho, é cujo o filho. Mas quem é que fala assim hoje em dia, não é verdade? Então a gente fica até meio sem jeito de dizer que está errado, porque todas as pessoas hoje em dia falam dessa forma aí, errado. Então eu vou parar por aqui, porque vocês precisam fazer esses exercícios. E na semana que vem, firme e forte, eu volto para corrigir tudo com vocês. Valeu, galerinha? Então é isso daí. Fiquem com Deus, um abraço, kisses, hugs and bye bye. Uma boa semana para vocês.